Me fala um pouquinho da sua escolha profissional. Foi a educação física que te escolheu ou você escolheu a educação física? Então, aí é uma história muito interessante, viu, Yara? Muitíssimo interessante. Eu sou meio de uma era paleolítica, né, da natação. Nos anos 60, houve uma ideia dos treinadores cariocas na cidade do Rio de Janeiro. E se a gente observar, clube de regatas do Flamengo, só o Fluminense que é futebol clube, mas Botafogo Futebol e Regatas, Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E então eles já tinham uma pegada ali de natação, eram os melhores clubes competitivos. Aí esses treinadores se uniram, e por quê? Porque eles tinham poucos nadadores, e eles tinham que elaborar um tipo de uma metodologia para que mais crianças nadassem, para que eles tivessem mais nadadores competitivos, que a natação na época era clubística, não tinha escola de natação. Tinha escola de balé, academia de dança, né, de musculação, mas não havia a escola. A primeira escola do Brasil foi, se não me engano, início dos anos 70. Né? Bom, aí eles montaram um trabalho muito interessante de colocar 40 crianças no horário, com 5, 6 professores, com níveis de habilidades aquáticas diferentes. E eu nadava em Mogi das Cruzes, tinha 16 anos. Nessa época, meu treinador, como muitos treinadores do estado de São Paulo, pela proximidade com o Rio, foram lá para ver como é que era isso, né? Que foi um acontecimento. E aí o meu treinador, ele voltou de lá e precisava de professor de natação. Só que os professores de educação física, hoje profissionais, né, de educação física, eles se formavam, eram poucos, e iam dar aula em escolas públicas, principalmente. Aqui em São Paulo tinha ainda escolas particulares, mas no interior era mais escola pública. Né? Então esses profissionais iam para essas escolas e meu treinador falou, puta, não tem ninguém aqui para dar aula. E não foi só o pensamento dele, mas todos os outros clubes. E aí ele começou a convidar os atletas. E eu era atleta. Né? E esse movimento que o Rio de Janeiro fez e passou para São Paulo, fez com que o estado de São Paulo tivesse mais de 200 clubes federados. Então houve um boom ali de natação competitiva. Aí eu cheguei em casa numa quarta-feira com 16 anos, meu pai, professor de ensino público, diretor de escola, tem até uma escola com o nome dele, né? No bairro de César de Souza, professor Dr. Rubens Mercadante de Lima. Aí eu considerava e considero ainda meu pai um sábio, por dentro eu deveria ter comentado, 16 anos, né? O cara vai dar aula aí, né? Mas ele falou assim, procure motivar sempre seus alunos. É a única coisa que eu posso te falar. Aí eu peguei um grupo de 30 alunos numa piscina fria, funda, e comecei a trabalhar. Aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer educação física. Eu, nadador médio, e fui fazer faculdade de educação física em Santos, que foi a primeira faculdade particular no Brasil. E acho que o Cron, que deu a entrevista antes, se formou lá também. Eu sou da terceira turma e tive o prazer de se formar com o Pelé, com o Leão. E no nosso certificado está escrito, essa turma formou-se com o Edson Arantes do Nascimento Pelé. Que legal. Que não sabia nadar, a gente ensinou ele a nadar e foi muito legal. Mas depois eu não me motivei muito com a educação física, que na época era muito assim para atleta. Né? Então eu que era atleta, eu levava numa boa, só que não tinha muita literatura, não tinha muita ciência, eu fui fazer psicologia. Né?